BNews 19 horas. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. FENOP. Modal GR. Porto Nave. Santos Brasil. Transbrasa. Boa noite, segunda-feira, nossas equipes estão posicionadas para o primeiro BNews 19 horas desta semana, que promete. Em Brasília tem decisões importantes no Executivo e no Legislativo. Quem vai trazer tudo para a gente é a Marília Sena. Oi, Marília! Oi, Núria, boa noite para você e para todos que nos acompanham. Olha, Voa Brasil, o lançamento do Voa Brasil foi mais uma vez adiado porque o presidente Lula vai à Colômbia. A gente volta com novidades já já. Perfeito! Semana importante também para a infraestrutura no estado de São Paulo. Tem leilão de rodovias e audiências públicas sobre o túnel submerso entre o Santos e o Guarujá. Isso, Paulo José Ribeiro? Boa noite, Núria. Boa noite para você que acompanha o BNews 19 horas. É isso, amanhã o governo do estado realiza o seu segundo leilão no ano, direto da B3, o leilão do lote litoral paulista das rodovias que ligam o Alto Tietê ao litoral sul do estado. E também nessa semana começam as audiências públicas para a obra do túnel submerso entre Santos e Guarujá, projeto muito aguardado pela população da Baixada Santista. A gente vai ver tudo isso e muito mais. Domingo foi o Dia Mundial do Café. O BNews 19 horas vai mostrar como está a exportação do grão brasileiro. A maior parte sai do Porto de Santos, o maior do país, que vai ser tema do Santos Export, que acontece nos dias 22 e 23 de abril. Tem tudo isso e muito mais em 30 segundos. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Ligando as rotas do mundo, fazendo o nosso país crescer. Levando e trazendo tudo o que é importante pra você. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Nós vamos começar o BNews 19 horas, direto de Brasília, porque a gente vai ter decisões importantes por lá nessa semana. Mais uma vez, quem entra com a gente ao vivo é a Marília Sena. Oi, Marília. Oi, Núria, boa noite para você e para todos que nos acompanham. Pois é, a semana aqui em Brasília já começou agitada. Amanhã, nesta terça-feira, o presidente Lula vai à Colômbia se reunir com o presidente Petro. Lula vai a Bogotá para falar de assuntos relacionados à Amazônia, à pauta verde, e é esperado que Lula também fale sobre a relação dos dois países com a Venezuela. Além disso, declarações sobre a situação diplomática de Israel também são esperadas. No Congresso Nacional, Núria, essa semana tem a tão esperada sessão de derrubada de vetos. O que é isso? É quando senadores e deputados se reúnem para derrubar vetos de projetos de lei que o presidente Lula vetou, né? São 28 vetos que estão trancando a pauta, 24 do presidente Lula e 4 do presidente Jair Bolsonaro. A tendência é derrubar o veto que bloqueou 5,6 bilhões em emendas de comissões e que barrou o cronograma para o pagamento dessas emendas. Outro veto também que deve ser derrubado é o veto da lei dos agrotóxicos. O presidente Lula barrou que o Ministério da Agricultura ficasse responsável pelo registro de novos peticidas. Hoje é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária que faz o processo. Lula viaja amanhã para a Colômbia, mas hoje teve uma agenda agitada aqui em Brasília. Lançou um programa de reforma agrária, incluindo o movimento dos Sem Terra. Vamos assistir. O decreto assinado pelo presidente organiza a obtenção e destinação de terras em diferentes categorias.
unidades já adquiridas, em processo de aquisição, imóveis improdutivos, propriedades de bancos e empresas públicas, áreas de ilícitos, terras públicas federais, terras doadas e imóveis que podem ser usados como pagamento de dívidas ou passíveis de adjudicação por débitos com a União. Segundo o governo, até 2026 devem ser beneficiadas 295 mil famílias agricultoras, sendo 74 mil pessoas assentadas e 221 mil reconhecidas ou regularizadas em lotes já ocupados. O anúncio do programa ocorre em meio à pressão do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, que iniciou uma série de novas invasões de terras esse mês. A medida tenta conciliar a relação entre os integrantes governo e ruralistas, com o objetivo de diminuir resistências no setor. Núria, e nesse final de semana, o mundo foi surpreendido com o ataque de Irã a Israel. Pessoas ligadas ao governo de Israel declararam estarem surpresos e até chateados, digamos assim, de que o Brasil não prestou apoio a Israel. E algumas consequências podem atingir o nosso país, que é ver o preço do petróleo e do frete aumentar. Isso porque o Irã controla o Estreito de Hormuz, por onde passa mais de 30% de todo esse óleo. E aí, a Israel ficou esperando uma declaração brasileira nesse final de semana, mas a única declaração brasileira que nós tivemos foi a Força Aérea Brasileira afirmando que estava disponível para buscar os brasileiros ou outras pessoas de outras nacionalidades que queiram vir para o Brasil. O FAB, então, se disponibilizou a trazer esses repatriados. Núria. Obrigada, Marília. Boa noite para você. À medida que a instabilidade aumenta no Oriente Médio, com a entrada do Irã no conflito contra Israel, a navegação pelo Mar Vermelho fica ainda mais arriscada. Nesse final de semana, piratas somalis e fuzileiros navais iranianos sequestraram o navio porta-container MV Ares. 25 tripulantes estão sendo feitos como reféns. E o pedido de resgate é de 5 milhões de dólares. A embarcação foi fretada pela MSC e transportava 15 mil contêineres, fazendo a linha entre a Ásia e o Oriente Médio. O Ministério das Relações Exteriores do Irã disse hoje que a ação foi tomada porque o navio violou as leis marítimas e não respondeu às chamadas feitas pelas autoridades iranianas. A Câmara Internacional de Navegação chamou a apreensão de uma violação flagrante do direito internacional e um ataque à liberdade de navegação. Em nota, o órgão disse que o ataque contra um navio mercante, mais uma vez, coloca marítimos inocentes na linha de frente do conflito geopolítico na região. E olha, nesse final de semana, piratas somalis colocaram fim ao sequestro de um outro navio, um graneleiro, que vinha de Singapura e que estava em poder do grupo africano há um mês. O resgate pago, nesse caso, também foi de 5 milhões de dólares. Bom, agora a gente vai para Santos, no estado de São Paulo, conversar com o repórter Paulo José Ribeiro. Boa noite, Paulo. Tem leilão de concessão amanhã, é isso? Vamos falar sobre isso agora. Boa noite, Núria. Boa noite para você que acompanha o BNews 19 horas. É isso mesmo, o governo do estado de São Paulo realiza amanhã o seu segundo leilão no ano. O leilão acontece na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, no centro da capital paulista. O projeto da PPP do lote litoral paulista prevê investimentos de 4 bilhões de reais em melhorias nas rodovias que ligam o Alto Tietê ao litoral sul do estado, com intervenções como ampliação de vias de acesso, duplicações, acostamentos, entre outras. A gente preparou uma reportagem para falar sobre esse certame desta terça-feira, que terá a presença do governador Tarcísio de Freitas. Vamos conferir. O trecho tem 213 quilômetros de rodovias e liga a região do Alto Tietê ao litoral sul paulista. São estradas que passam pelas cidades de Arujá, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, no Alto Tietê, chegando a Bertioga, Santos, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, no litoral, terminando nas cidades de Itariri, Pedro de Toledo e Miracatu, na região do Vale do Ribeira.
A concessão vai ter prazo de 30 anos no modelo de parceria público-privada. O governo de São Paulo aguarda investimentos de 4,3 bilhões de reais na melhoria de infraestrutura das rodovias Padre Manuel da Nóbrega, Mogi Bertioga e Mogi Dutra. Ao todo serão 90 quilômetros de duplicação, 10 quilômetros de faixas de ultrapassagem, além de 73 quilômetros de ciclovias e a construção de 27 passarelas para passagem de pedestres. A concessão terá como novidade o modelo de pagamento automático de tarifas de pedágio, também conhecido como Free Flow, que permite ao motorista trafegar sem a necessidade de parar em praças fiscais de pedágio. A parceria público-privada prevê a instalação de 15 pórticos ao longo do trecho concedido, em pontos onde antes não havia cobranças de pedágio. Em entrevista à TV BNews em dezembro do ano passado, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, prometeu que o pagamento da tarifa vai ser adequado à distância rodada pelo motorista. É um projeto que foi muito estudado, então a gente está falando da Mogi Dutra, Mogi Bertioga e a SP-55 até o entroncamento com a Regis Bittencourt lá em Miracatu. Tem a duplicação da SP-55, que é um pleito antigo, bastante investimento, e para minorar, né, para diminuir aquele ônus para a população, a gente está adotando a via de vias marginais para que o cidadão que pega a via marginal não precise pagar, ou seja, só aquele que estiver na via expressa que realmente vai pagar o pedágio. São várias interseções em desnível para que o cidadão possa passar de um lado para o outro da cidade sem ter nenhum tipo de cobrança, nenhum tipo de ônus. Ao todo, o governo do estado espera arrecadar 30 bilhões de reais com leilões até o final do ano. Entre quarta e sexta-feira, estão programadas 3 audiências públicas para discutir a construção do túnel submerso entre Santos e Guarujá. O investimento deve chegar a 6 bilhões de reais, com a concessão prevista para o final de 2024. Nas rodovias, outros 2 leilões estão programados para o terceiro trimestre: Nova Raposo e Lote Sorocabana. Juntos devem arrecadar mais de 16 bilhões. A última concessão de 2024 deve ser do trecho que liga as cidades de Itapetininga e Ourinhos, com investimento previsto de 2,5 bilhões de reais. A gente viu aí as 3 audiências públicas que começam a ser realizadas nesta semana em relação à PPP, a parceria público-privada do túnel Santos-Guarujá, o túnel que liga aí 2 das principais cidades da região da Baixada Santista. A primeira dessas audiências públicas acontece nesta quarta-feira, dia 17, na Associação Comercial de Santos. Depois, no dia 18, é a vez de Guarujá, no Teatro Municipal Procópio Ferreira, e a última delas, no dia 19, na Autoridade Portuária de Santos. Todas as sessões começam a partir das 9 horas da manhã e tem o objetivo de receber sugestões e propostas sobre o contrato, o edital, o projeto e o estudo. As sessões serão abertas ao público, mas quem tiver interesse em fazer a manifestação oral deve se cadastrar até o final do dia de hoje. As informações para participar estão disponíveis no site da Artesp. A PPP do Túnel Santos-Guarujá faz parte do Programa de Parceria de Investimentos do Governo de São Paulo e prevê investimentos de quase 6 bilhões de reais por um prazo de 30 anos. A expectativa é que o projeto, quando concluído, amplie o tráfego de veículos de passeio, transporte público e caminhões e possibilite o desenvolvimento e expansão do Porto de Santos, além de facilitar o tráfego entre essas 2 grandes cidades muito importantes para a região do litoral paulista. Atualmente, mais de 21 mil veículos atravessam diariamente as 2 margens das cidades através de catraias e balsas. A futura concessionária será responsável pela construção, operação e manutenção desse túnel, que é muito aguardado pela região, pelos moradores da região da Baixada Santista. Núria? Obrigada, Paulo. Tem mais informação também no portal bnews.com.br sobre as audiências, e a gente lembra que amanhã o leilão vai ser transmitido pela TV BNews a partir das 10 horas da manhã. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e já volta. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Ligando as rotas do mundo,
fazendo o nosso país crescer, levando e trazendo tudo o que é importante pra você. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos do Porto de Santos, 10 anos de história por você. Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Com sede em Brasília e sindicatos empresariais nos portos, a FENOP se mantém em permanente atividade em seus comitês técnicos e suas programações anuais. Sua principal missão é representar o setor empresarial portuário como entidade sindical com competência nacional, sempre em busca de melhorias nas operações portuárias e na qualidade da mão de obra envolvida. A FENOP continua a serviço da permanente modernização portuária brasileira. Somos Modal GR. A tecnologia está em constante transformação. Nós também, desde 2015, impulsionamos negócios com tecnologia de resultado. Abraçamos a mudança para maximizar a eficiência e dar agilidade ao seu negócio com soluções personalizadas. Tecnologia é nossa forma de transformar o planeta e fazer com que nossos clientes acompanhem a evolução digital. Modal GR, tecnologia e inovação estão no nosso DNA. O FBI abriu uma investigação criminal para avaliar se de alguma forma a tripulação do MV Dali deixou o porto de Baltimore, nos Estados Unidos, sabendo que o navio tinha sérios problemas de sistema, como aquele apresentado na noite de 26 de março, quando o navio perdeu o controle e se chocou com a ponte Francis Scott Key, matando 6 trabalhadores. Agentes federais americanos embarcaram na embarcação durante a manhã de hoje para realizar uma busca. Paralelamente a isso, veículos de imprensa nos Estados Unidos noticiaram também nesta segunda-feira que a Prefeitura de Baltimore contratou 2 escritórios de advocacia privados para trabalhar com a equipe própria jurídica da cidade e apurar as responsabilidades dos danos imediatos e de longo prazo causados pelo acidente. O Departamento de Justiça norte-americano confirmou que os agentes do FBI estavam no navio e que realizaram uma busca aprovada pelo tribunal. Mas nenhum dos 2 órgãos deu informações adicionais sobre as investigações. Vale destacar que a investigação criminal é separada da investigação que é feita pelo Conselho Nacional de Segurança do Transporte, que deve determinar a causa do acidente e avaliar medidas relacionadas à segurança. Vamos ver o que é notícia aqui pelo Brasil? A última estimativa da safra de grãos feita pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, indica queda de 8% em relação à anterior. A produção total de grãos deve ficar em torno de 294 milhões de toneladas, com 25 milhões a menos que a safra do ano passado. Apesar da área cultivada permanecer estável, a redução na produção está sendo atribuída principalmente à forte influência do fenômeno El Niño, que afetou negativamente o plantio e o desenvolvimento das lavouras em todo o país durante 2023. O sistema Anhanguera Bandeirantes, um dos mais importantes corredores rodoviários de São Paulo, vai passar por obras de recapeamento e recuperação de 100% de suas pistas. As intervenções começam no dia 1º de maio. A reforma vai usar o asfalto de borracha, considerado o mais resistente do mercado. As obras vão fechar faixas no momento da recuperação, o que vai reduzir a velocidade das vias. Essa vai ser a maior intervenção no sistema desde o início da concessão em 98. As rodovias Anhanguera e Bandeirantes são as maiores na ligação da capital com o interior de São Paulo. A exportação de carne bovina pelo Brasil bateu recorde no mês de março.
foram vendidas mais de 162 mil toneladas. O problema é que os preços continuam em queda no mercado internacional. Na comparação com março de 2023, o preço médio da tonelada passou de 4,3 mil para 4,1 mil dólares. As informações são da Abrafrigo, Associação Brasileira de Frigoríficos, que compilou dados da Secretaria de Comércio Exterior. A concessionária do aeroporto de São José dos Campos, no interior de São Paulo, está negociando a ampliação de voos regulares para transporte de cargas para o México e Estados Unidos. A expectativa é que essas rotas sejam integradas ao aeroporto até o final do primeiro semestre. O terminal de São José dos Campos tem capacidade para operar 50 mil toneladas de cargas por ano, mas atualmente recebe 5 mil. Desde maio, os voos de cargas foram retomados, feitos a partir de Miami para São José dos Campos, 2 vezes por semana. Entre os produtos transportados estão equipamentos eletrônicos e insumos para a cadeia aeroespacial. O Rio de Janeiro vai ser a sede do maior evento da Organização Mundial das Aduanas. A conferência está marcada para os dias 12, 13 e 14 de novembro e vai explorar como a inovação e a tecnologia podem apoiar as alfândegas em suas funções de facilitação do comércio internacional, proteção da sociedade e arrecadação de receitas. Tem mais informação no site portalbnews.com.br, vamos dar uma olhada? Olha só, tem um estudo que está mostrando que a maioria dos investimentos em infraestrutura é da iniciativa privada. Gente, 80% quase dos investimentos realizados no Brasil em infraestrutura, seja de transporte ou de saneamento, por exemplo, são realizados por empresas privadas. Quase 22% apenas são realizados pelo poder público. Tem também aqui, a Tecmar, uma empresa do grupo Login, vai investir 66,2 milhões de reais em expansão de frota e unidades de negócio na região Nordeste. A gente tem também o governo de São Paulo, que fez a maior retirada de sedimentos do Rio Pinheiros e Tietê desde 2015. Foi mais de 1,4 milhões de resíduos retirados desses 2 rios, importantes rios paulistas. Você tem mais informação, e a informação chega ao tempo todo, no portal bnews.com.br. E hoje, aqui na TV BNews, tem mais uma edição do videocast Lendárias e Portuárias. É logo depois do nosso jornal. A gente não consegue ser o que a gente não consegue ver. E por isso eu, junto com outras mulheres incríveis que atuam no setor portuário, a gente vai contar histórias para vocês e mostrar possibilidades de oportunidades para as mulheres em uma das verticais econômicas mais importantes do nosso país. Eu sou Ludmila Rossi e junto com você eu vou questionar a efetiva representatividade das mulheres no porto, no Lendárias e Portuárias. Episódio 9 do Lendárias e Portuárias, e a gente está aqui com a advogada Maria Cristina Gontijo, que foi professora do Centro de Excelência Portuária de Santos, o CENEP, e também Daniela Freitas, coordenadora de pessoas na DP World. Ambas têm muita experiência sobre educação portuária para dividir com a gente tudo sobre o assunto. Domingo foi o Dia Mundial do Café, bebida que é a segunda mais consumida no planeta, fica atrás somente da água. O Brasil é o principal exportador mundial do grão e a maior parte da venda internacional sai pelo Porto de Santos, em São Paulo. Mais do que uma bebida, o café já se tornou um cartão postal brasileiro. O país é o maior produtor de café no mundo há mais de 150 anos e corresponde a 1/3 de toda a produção global do grão. A relação entre Brasil e café é de longa data. Desde o início do século XIX, quando se iniciou a produção em escala comercial da bebida, até o início do século XX, o café foi o principal produto de exportação do país, abrangendo o período do Império e da República Velha.
Hoje, ele continua sendo importante nas vendas brasileiras para o exterior e tem a cidade de Santos como protagonista na atividade. Segundo dados do relatório de 2023 do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Secafé, Santos representou 71,7% do total de exportações do produto no ano passado, com embarques de mais de 28 milhões e 100 mil sacas de 60 quilos. Então nós estamos entrando nesse ciclo agora, 24, 25, numa produção de ciclo de produção alta, né? O Brasil tem essas bianualidades de ano de baixa, ano de alta, então esse ano nós estamos no período de produção alta, somado a fatores climáticos que foram favoráveis. O Rei do Café é a casa mais tradicional de torrefação e moagem na cidade de Santos. Fundado em 1912, o empreendimento prepara o café de modo artesanal, torrado em lenha de eucalipto e resfriado a ar. O sócio proprietário, Vitor Mauri, aponta os desafios do setor para a produção e distribuição do produto. Você exportar, por exemplo, o café torrado, que é o meu caso, você briga diretamente com torrefadores do mundo inteiro, né? E países mais desenvolvidos. Então, assim, questão de indústria e tal, são países que estão um pouquinho mais à frente, uma tecnologia maior, um mercado muito mais maduro, então você não tem preço para chegar ao que eles querem lá fora, né? Então você acaba tendo que ser muito agressivo para você conseguir fazer alguma coisa, no meu caso, para exportar café torrado em grãos ou moídos, etc. De acordo com o levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a safra brasileira de café em 2024 deve chegar a mais de 58 milhões de sacas de 60 quilos. O número representa um aumento de 5,5% em relação ao ano passado. Mas os portos ainda apresentam questões logísticas a serem enfrentadas para melhorar o escoamento dessa carga. Entre os desafios logísticos no Porto de Santos está o aumento do espaço para armazenagem da carga, que, de acordo com o Secafé, está próximo de atingir o limite. No Porto de Santos nós vimos aí um trabalho espetacular da praticagem, né? Todos os esforços que foram feitos pela autoridade portuária no sentido de trazer embarcações de 366 metros, mas não tem sido suficiente para garantir que os pátios tenham um fluxo mais rápido no giro de carga. O setor exportador de café vem tendo prejuízos com esses custos adicionais decorrentes de pátios cheios. Nós precisamos que tenhamos aí um porto não somente eficiente, mas com uma capacidade adequada para absorver todas essas cargas de exportação e importação. E as exportações pelo Porto de Santos vão ser debatidas na semana que vem no Santos Export. O evento vai ser nos dias 22 e 23 de abril no Blue Med Convention Center e, claro, você vai acompanhar tudo aqui também ao vivo na TVB News. A seguir, o assunto é tecnologia e startups. Hoje começa no Rio de Janeiro um evento super especial com esses temas e a nossa comentarista Karina Martins, do Hub Brasil Export, vai estar por lá. O que move o seu mundo? O nosso é movido pelo que carregamos. Movimentamos a eficiência e impulsionamos os negócios. Movimentamos o desenvolvimento e fortalecemos a região. Movimentamos as oportunidades e nos conectamos com as pessoas. É assim que a sustentabilidade, o crescimento e o futuro viram presente em cada movimento. Portonave, movimentamos mais do que contêineres. Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises
O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Seja bem-vindo à Transbrasa. Construir um legado requer tempo e energia. A Transbrasa chega aos seus 50 anos renovada. Ao longo do trajeto, construímos sólidas relações que transformaram a empresa no que é hoje. Conhecer as necessidades do mercado e acompanhar as inovações fazem parte da nossa história. Construímos relações que ultrapassam as dificuldades, pois gostamos do que fazemos e fazemos bem. Esse é o sucesso da Transbrasa. Hoje começa o Web Summit, um dos maiores eventos de inovação e tecnologia do mundo, no Rio de Janeiro, e de forma simultânea acontece o Startup 20, um grupo de engajamento do G20 que tem a missão de representar esse ecossistema global e levar preocupações e desafios das startups e do setor de tecnologia aos líderes do G20. Quem vai estar por lá, mas antes conversa com a gente aqui, é a Karina Martins, do Hub Brasil Export, que foi convidada para participar como membro da delegação brasileira na cúpula do Startup 20, né, Karina? Isso mesmo, boa noite a todos. Vai ser muito interessante representar aí o Hub Brasil Export dentro do Startup 20 para debater uma pauta tão importante que é a inovação e tecnologia, ainda mais aliada aos nossos setores aí de infraestrutura, portos, logística e comércio exterior. Vamos mostrar então para o pessoal o que é o primeiro grupo do G20, né? E depois o que é o Startup 20. O G20, muita gente conhece, já ouviu falar, é um grupo formado aí por 20 países, né? Que eles detêm aí cerca de 85% do PIB global, mais de 75% do comércio global, então impacta muito. E 2/3 da população mundial. Quando a gente fala da potência, do poder do G20, a gente para analisar, será que faz sentido ter um comitê atrelado a isso, relacionado à política de startups e tecnologia e inovação? E aí, pensando nisso, surgiu o Startup 20. E aí o Startup 20 ele tem como objetivo aí construir um mundo mais justo, um planeta mais sustentável. Então aqui na Brasil Export a gente fala muito sobre SG, sustentabilidade. E esse comitê, ele nasceu para realmente discutir, debater boas práticas relacionadas a esse mercado, que depois serão levadas aí à cúpula do G20. É a primeira vez que acontece no Brasil esse? Isso mesmo. E o mais interessante da gente comentar a respeito dele é que ele vai, na verdade, representar todo esse ecossistema global. Então, líderes de startups, de empresas do mundo todo estarão reunidos nesse evento do Startup 20 para debaterem aí políticas, boas práticas e trazerem também não só as preocupações, mas levarem recomendações e discussões a respeito do tema. Perfeito. E aí temos a atuação. E quem exatamente vai estar? Porque a gente vai ter o G20, a reunião do G20 no Brasil esse ano, né? Também. Desse evento do Startup 20, nós teremos lá startups de diversos setores e segmentos, com soluções e propostas totalmente diferentes, empreendedores também de diversas áreas, governos, então você imagina governos de diversos países sentados na mesma mesa e investidores aí para falarem também sobre toda essa parte de inovação tecnológica. Então não é qualquer pessoa que pode comprar e se inscrever? Como que funciona? Então, olha, para participar, existe a programação do Web Summit. O Web Summit, o ano passado, ele contou com mais de 21 mil pessoas participando no Rio de Janeiro. É um evento aberto ao público para participar do Web Summit, porém, na cúpula ali do Startup 20, são apenas convidados selecionados. Então, para a gente é uma honra estar ali, né, representando o Hub Brasil Export, mas o evento Startup Web Summit acontece de 14 a 18 de abril agora, e ele realmente é aberto a todo mundo. Então eu posso participar do Web Summit, mas não desse evento fechado, que você tem a honra aí de ter sido convidada a participar. Muito legal, Karina, fico bem feliz. E aí quem tá aqui, a gente vai com certeza se falar e vai acompanhar aí, né? Quem tá em casa, então, vai acompanhar por onde? Olha, estarei lá representando aqui o nosso setor, a inovação tecnológica,
e prometo fazer uma cobertura ali em tempo real nas mídias sociais do Hub Brasil Export. Então acompanhe a gente lá no Instagram, vou postar tudo o que está acontecendo, os principais debates, discussões a respeito do setor, para que a gente consiga aí alavancar e impulsionar o futuro. Muito legal, uma boa viagem para você, aproveita bastante, a gente vai estar de olho nas redes do Hub Brasil Export, a gente também vai querer mostrar esse conteúdo aqui na tela da TV BNews. Obrigada, Karina. Imagina. Boa noite. Esse foi o BNews 19 horas de hoje. Você continua com informações no nosso site, portalbnews.com.br. Siga a gente nas redes sociais, se inscreva no canal da TV BNews no YouTube. Tenha uma ótima noite para você, uma boa semana. BNews 19 horas. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. FENOP. Modal GR. Porto Nave. Santos Brasil. Transbrasa.